Facebook já está online. As vozes estão vindo. Facebook está online. Tá, já? Então. No celular. Entra. Vamos chamar o pessoal. Ih, começou a dar problema no Instagram já de novo. Nem começou ainda. Vamos chamar o pessoal aí na live. Lá. Ih, não vai dar. Já começou com problema já. Pronto, tá ao vivo nos dois agora. Vamos chamar o pessoal para participar junto. Quem vai entrando vai chamando. Tu conseguiu ligar no Instagram? Não tá aparecendo. Tá. Não, já tá ao vivo, tá ao vivo. Pra ele não tá aparecendo aqui. Agora vai ser. Estamos ao vivo no Instagram e no Facebook já. Eu entrei um pouquinho antes para a gente começar às 8. Vamos. Ficou meio torta a câmera do Instagram, mas vai continuar. Não vou mexer para não ter perigo de cair. Eu fico assim, ó. Ih, deu que problema, né? O Instagram não vai conseguir ficar hoje pelo que eu tô vendo. Boa noite para quem tá entrando aí. Hoje nós vamos falar, nós estamos terminando o Sermão do Monte. Estamos nos versículos finais. Então nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito dele. Mais 2 minutinhos a gente começa. É o tempo de começar, o tempo de 8 horas ali, né? Hoje eu entrei um pouquinho antes pra gente não atrasar muito. Só compartilhando, chamando o pessoal e já vamos começar já. O telefone que faz a filmagem, só pra você saber, o telefone que faz a filmagem no Instagram, de vez em quando ele dá umas quedas, tá? Aí, caso qualquer coisa, podem ir no Facebook. O Facebook tá lá. Aí tomara que não dê problema. Hein? Já vamos começar, tá, gente? Só compartilhando aqui. Eu fico falando para não deixar as pessoas olhando para mim de cabeça baixa, tocando aqui. Vamos lá então, tá feito. Boa noite para quem está online já. Sejam bem-vindos todos que estão presentes. O Nego Jaque, o Anderson está online também. Boa noite para todo mundo. O Gabriel está online, a Cássia está online, a Dilson está online, a mãe está online. Então tá, gente, vamos começar. Vamos começar o nosso estudo, vamos fazendo como a gente começa sempre, fazendo uma oração para a gente começar. Vamos lá então. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito em nossa vida. Nos perdoa, Senhor, e faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos andar de acordo com a Tua palavra e fazer tudo o que Tu quer. Venha habitar em nós, enche-nos com Teu poder e glória, e que nós sejamos, Senhor, conforme a Tua vontade. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos, nós estamos na terceira, hoje é a terceira aula que nós estamos estudando, nós estamos fazendo a respeito, gente, o Instagram já começou a descer e subir. É a terceira aula que nós estamos fazendo a respeito desse assunto, né? Nós estamos falando sobre a autoridade de Cristo.
E na semana retrasada eu deixei uma pergunta para a gente conversar. A pergunta era: por que é certo reconhecer Jesus Cristo como aquele que tem autoridade sobre nós? E nós falamos na semana passada, o primeiro motivo que nós falamos isso é por causa da própria natureza dele, que ele em si mesmo é Deus. Então é por isso que nós temos o primeiro motivo que nós temos que reconhecer ele como autoridade, porque ele é Deus na nossa vida. Agora nós vamos entrar no segundo motivo. O segundo motivo que ele é Deus, o segundo motivo que nós temos ele como autoridade. Gente, isso aqui vai começar a me incomodar. Se começar a incomodar, eu vou só ficar só no Facebook, tá? Porque senão eu vou perder a concentração aqui e a gente não vai conseguir ficar. Então, se por acaso qualquer coisa, eu vou sair do Instagram, vou ficar só no Facebook, tá, gente? Então, assim, o segundo motivo que nós temos para ter Jesus Cristo como autoridade na vida da gente é porque ele é o Senhor da Bíblia. Então, assim, gente, eu não vou mais me preocupar com o Instagram, tá? Vou ficar só vou ligar no Instagram aqui e vou dizer para que eu vou sair. Pessoal, tô indo lá pro Facebook, tá dando problema no telefone que eu não tenho, senão eu não vou conseguir prestar atenção no que eu tô falando. Então, se a próxima vez que ele cair aqui no Instagram, eu já não vou entrar mais, tá? E não vou mais, eu vou ficar olhando só no Facebook mesmo. Então vamos lá. Então nós temos que reconhecer ele como autoridade na vida da gente, porque ele é o Senhor da Bíblia. Ele é o Senhor da Bíblia, né? Então, assim, quando a gente fala que ele é o Senhor da Bíblia, nós queremos nos referir à Escritura Sagrada, as leis e o profeta, que diz lá em Mateus 7,12, né, que nós já estudamos, que nós devemos fazer a coisa pelos outros, conforme as pessoas querem. Nós devemos fazer para os outros o que a gente quer que os outros façam para nós, porque essa é a lei e os profetas. Então, nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor da Bíblia porque ele reflete a Escritura. Ele é a lei e os profetas. Nele se revela toda a vontade de Deus que é dada no Antigo Testamento. Então, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, nós vemos que tudo isso é colocado em Jesus Cristo. É revelado Jesus Cristo, o Novo Testamento revela Jesus Cristo, ao qual foi falado no Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo é a própria lei e os profetas, a ponto que tudo que nós estudamos até agora, né, no Mateus, desde o Mateus 5 até agora o Mateus 7, nós estamos vendo que tudo se refere para aquilo que está escrito lá no Velho Testamento. E depois de revelada, e depois dela ter sido dita lá no Velho Testamento, ela é revelada no Novo Testamento. Daí ela é revelada de uma forma maravilhosa para a gente poder interpretar. Ou seja, quando Jesus Cristo nasce, tudo que foi prometido começa a se cumprir, começa o cumprimento. Nós vemos várias vezes que quando Jesus fala para que se cumpra as Escrituras, Paulo fala para que se cumpra as Escrituras, e todos os apóstolos falam que tudo que foi feito foi para que seja cumprida as Escrituras Sagradas. Amém. Então tudo que nós fizermos, Cristo tem autoridade por causa disso. Ele é a corporização, ele é a materialização do que tinha sido escrito na lei e nos profetas. É exatamente isso que a palavra de Deus diz para nós. E referente a isso, eu quero falar com vocês 3 fatos que estão no Novo Testamento, no Evangelho, ao qual eu quero destacar, falando a respeito dessa coisa. Primeiro fato: Jesus apresenta-se como aquele que nos dá a verdadeira interpretação da lei, o verdadeiro entendimento da vontade da lei. Nós vimos, né? Nós estamos aí já faz 3 anos que nós estamos, 2 anos e pouco que nós estamos estudando o Sermão do Monte, e nós vemos que Cristo se opõe completamente à interpretação errônea que os fariseus e os escribas pegavam na lei. Aquelas pessoas que eram contemporâneas a ele, elas tinham uma outra visão. Por isso que quando se vocês tiverem a oportunidade de voltar atrás e pegar os versículos anteriores, principalmente lá no capítulo 5, que falam a respeito das leis, ali está tudo mastigadinho, está tudo explicadinho. O que é quando ele diz para nós que nós não devemos
Quem é que botou ali como é um? Como é o primeiro, eu acho. Quem é que botou? Não vi. A Josi. Eu tô tentando excluir um trocinho que entrou sem querer. Ah, um bichinho fazendo exercício. Deixa o bichinho fazendo exercício aí. Então assim, Que pra mim não apareceu. ele é a verdadeira expressão do entendimento da vontade de Deus. Como nós estávamos vendo lá no capítulo 5, quando ele começa a falar a respeito do capítulo 5, que nós vemos várias vezes no Sermão do Monte, quando ele fala a respeito da lei, ele diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, digo tal coisa. Repete esse ponto número 1. Ah, tá, desculpa, Joyce, vamos repetir o ponto número 1. Jesus se apresenta como aquele que nos dá a verdadeira interpretação da lei. Jesus se apresenta como aquele que dá a verdadeira interpretação da lei. Ele é o verdadeiro entendimento da vontade de Deus. É isso que Jesus Cristo é. Acho que a Josi vai colocar aí, por isso que ela perguntou. Jesus se apresenta como aquele que dá a verdadeira interpretação da lei. Então, como eu estava falando lá no capítulo 5, quando a gente começa a falar da lei, ele diz para nós assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Isso está no capítulo 5, lá no versículo 21, no versículo 22, no versículo 27, no versículo 28, no versículo 31, no versículo 32, 33, 34, 38, 39, 43 e 44. Isso que eu falei para vocês. Ouviu o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então Jesus Cristo está fazendo uma interpretação diferente da lei. Ele está modificando a lei? Não, de forma alguma. O problema é que as pessoas contemporâneas a Cristo, os fariseus, os escribas, os helenitas, todas aquelas pessoas daquela época, elas tinham uma interpretação errônea da lei. Eles tinham uma interpretação até hoje, e infelizmente nós vemos nos dias de hoje esse tipo de interpretação ainda, que as pessoas dizem assim: a gente não vive mais no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente. E o Novo Testamento é a graça. Isso não é verdade. O Velho Testamento é misericórdia. O Novo Testamento é misericórdia. Cristo sempre foi misericórdia. Deus sempre foi misericórdia. O problema é que, quando as pessoas liam as leis elas foram colocadas para o nosso, para o nosso melhor viver. Vocês querem entender isso? Porque às vezes ali a gente... Cristo diz assim: a lei diz não matarás, eu, porém, vos digo. Quando ele fala em não matarás, aí tem tudo explicadinho. Volte lá no capítulo 5, aqui lá na página do YouTube, e veja o que ele fala a respeito de não matarás, não adulterarás, o porquê que está escrito toda a lei. A lei não é uma coisa fria. O problema é que quando eles colocavam a lei pelo seguinte: vamos falar a respeito do adultério, né? Falando a respeito do adultério, ele dizia que o homem não pode mais abandonar a sua mulher não quero falar do adultério, desculpa. Quero falar a respeito do repúdio, né? O homem repudiava a mulher. Ele chegava na casa do pai lá e dizia pro cara: ó, eu quero a tua filha. Na época dava um dote, né? Pagava o dote, levava a filha embora, aí ficava com a menina lá, sei quanto tempo ficava, aí daqui a pouco ele dizia assim: eu não quero mais, largava ela e ia embora. E assim acontecia. E aí, por causa disso, por causa da dureza do coração das pessoas, Deus colocou essas leis. As leis, da lei do repúdio, por exemplo, é que para tu repudiar uma mulher, teria que acontecer tal e tal coisa. Ele começou a colocar empecilho para que as coisas não acontecessem do jeito que estava. Deus estava tentando proteger o ser humano, por isso as leis. Então, só que aí as pessoas começam a olhar de uma forma errônea para a lei e começam a achar que a lei é coisa... Eu já ouvi pessoas dizer assim: Deus é egoísta, porque as leis dele todas querem que ele seja idolatrado. Não, não é isso. As leis todas, se tu pegar todas as leis de Deus, todas as leis é para o nosso bem. Todas as leis é para que nós vivamos melhor. Todas as leis são para que nós possamos ter uma vida melhor junto das pessoas. Vamos lá. O primeiro mandamento diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força e todo o teu entendimento. Não terás outro Deus diante dele.
Isso não é para o bem de Deus, não é porque Ele queira ser adorado, não. É porque nós somos seres propensos à idolatria. Nós somos seres propensos, nós fomos criados para ser adoradores. O ser humano é de natureza adorador, ele vai adorar. Agora, o que tu vai adorar? Se tu for adorar, sério, aí tu vê pessoas no mundo hoje, pessoas que adoram dinheiro, que correm atrás de dinheiro, pessoas que adoram emprego, correm atrás de emprego, correm atrás do serviço, correm atrás... Então nós somos adoradores. Se nós colocarmos Deus como nosso único e suficiente Salvador, se nós colocarmos Deus como nosso objeto de culto, nós vamos viver uma vida melhor. Por quê? Porque no momento que nós temos Deus como nosso Senhor, nós começamos a amar ao nosso próximo. É o que a palavra de Deus diz para nós. Quanto maior é o amor que a gente mostra pelo nosso irmão, quando a gente está disposto a dar a vida pelo nosso irmão, assim como o nosso Deus fez. Ou seja, quando nós começamos a ser imitadores de Cristo, nós vamos viver conforme Cristo e nós vamos ter uma vida melhor. Então, até esse mandamento que nós devemos adorar a Deus é para o nosso bem. Não matar, porque se a gente não matar, a gente não vai ser morto, nós vamos viver bem. Não roubarás, porque nós não vamos perder nada. Todos os mandamentos são para o nosso bem. Foi o cuidado que Deus teve para nos dar. Foi a misericórdia que Deus teve por nós para nos dar uma situação de vida mais tranquila aqui na terra. Ele não diz isso para nós em Romanos, que nós temos que orar pelas nossas, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelos nossos prefeitos. Ou seja, nós temos que orar pelas nossas autoridades para que nós possamos viver melhor aqui na terra. Então é isso, todas as leis foram feitas para que nós pudéssemos viver melhor. Essa é a realidade. E o homem tem ensinado, naquela época e agora, o homem continua ensinando de uma forma errada os mandamentos de Deus. Nós colocamos, vamos usar agora exemplo dos dias de hoje, né? Nós vemos aí vários pastores que colocam que é uma lei que nós temos que dar o dízimo, é uma lei que nós temos que dar oferta, é uma lei que nós temos, entende? Aí na realidade isso não é. Eu já ouvi até pregações de pessoas dizendo que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, e a palavra diz que os roubadores vão para o inferno. Então, se tu não der o dízimo, tu vai para o inferno. Cara, essa é uma interpretação completamente equivocada, errônea. Em primeiro lugar, como já fizemos um estudo aqui a respeito do dízimo, e eu acho que eu vou fazer um estudo mais aprofundado a respeito do dízimo ainda, para mostrar para nós que o dízimo, ele não é uma obrigação, o dízimo não é lei, o dízimo é gratidão a Deus. Amém. Então é isso que nós temos que ter. Todas as coisas que foram feitas na Bíblia são para que nós façamos para Deus em gratidão, porque Ele fez o melhor para nós, Ele nos cuida e Ele nos dá. Eu falei no domingo aqui, a gente dizendo assim, sabe qual é o problema? Que aí quando a gente diz que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente, que é o primeiro mandamento, e a gente diz que Deus é egoísta porque Ele quer ser adorado, só que o seguinte, aí essas pessoas que dizem que não é isso, é o que eu falei no domingo aqui, por exemplo, a pessoa trabalha, vai lá, recebe o salário dela e faz tudo que ela quer do bom e do melhor para ela, e não faz nada, não dá uma contribuição para a obra social de Deus. Entende? Eu não estou falando de dízimo, eu estou falando de ser grato pelo que Deus fez pela gente. Se nós pegássemos no fim do mês, pegasse a nossa contribuição e desse essa contribuição para o local ao qual tu congrega, porque se tu está congregando na igreja que tu está indo, é porque tu confia nas pessoas que estão à frente. Então, vai lá e faz essa contribuição, e essa contribuição vai ser transformada em benfeitorias para as almas. Aí tu vai dizer assim, não, mas sabe por que eu não dou? Por causa que o dinheiro que eu dou lá, o pastor faz isso, o pastor faz aquilo, o pastor faz aquele outro. Daí a pergunta que eu tenho para fazer para ti é a seguinte: o que tu está fazendo numa igreja que o pastor está fazendo isso? Entende? Tu está falando que tu não quer dar dinheiro na igreja por causa que o pastor não faz as coisas corretas, mas tu está fazendo a coisa correta, tu não está. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que tirar as nossas primícias e dar para Deus. Não é que Deus precisa de dinheiro. Não, Deus não precisa de dinheiro, gente. Deus não precisa do teu dízimo, Deus não precisa nada de ti. Só que para te mostrar para Deus que tu é fiel a Ele, pelo menos no bolso tu tem que ser fiel.
Mas as pessoas têm medo de dar dinheiro. As pessoas têm medo, entende? Cara, nós não estamos falando de dinheiro aqui agora. É que eu quero mostrar para nós que esse negócio de idolatria é tão grande quando se fala de dinheiro, que é terrível. É terrível. Quando a gente fala, quando qualquer pessoa... Sabe por que hoje existe o movimento do desigrejado? Nós vemos os movimentos dos desigrejados aí, e tu vai conversar com esse pessoal, sabe por que o pessoal saiu da igreja? Porque os pastores são ladrões, porque os pastores só querem falar de dízimo, porque os pastores... E eles estão errados? Não, não estão. Nós estamos vendo isso, infelizmente, as igrejas hoje estão correndo atrás de dinheiro. O dinheiro parece que é o Deus da igreja desse tempo, gente. É complicado, e não é só desse tempo, nós vemos isso lá na época de Cristo. Nós vemos quando Cristo entrou, que as pessoas dizem que Cristo foi lá e agrediu as pessoas lá no templo. Não, Cristo não agrediu ninguém. Cristo não agrediu ninguém, ele foi lá, e a palavra de Deus diz para nós que ele pegou um chicote e bateu nas mesas. Ele bateu nas mesas porque ali era a casa de Deus, não é casa de comércio. Isso nós estamos falando há 2000 anos atrás. E se tu voltar 5000 anos atrás é a mesma coisa. Se tu voltar 1000 anos atrás é a mesma coisa. Se tu voltar ontem nas igrejas é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós somos adoradores. Adoradores de dinheiro. Isso é triste, sabe? A gente fica, aí tu olha, aí os pastores falando que nós temos que ter confiança em Deus e nós temos que dar o dízimo. Só que eles não têm confiança em Deus, porque se eles tivessem confiança em Deus, eles não estariam pedindo o dízimo, por causa que Deus estaria sustentando a obra deles e fazendo. O que eles têm que ensinar é a palavra de Cristo para as pessoas, o que nós estamos tentando fazer. Nós falamos que é necessário, é lógico, gente, é necessário que exista a contribuição na igreja para que ela consiga subsistir. Nós precisamos de dinheiro na igreja para poder comprar cesta básica para dar para as pessoas. Nós precisamos de dinheiro para poder ajudar as famílias necessitadas. Mas o problema é quando esse dinheiro deixa de ser o melhor. Quando Deus deixa de ser a primazia da nossa igreja para a gente fazer. Gente, tem igrejas que fazem em primeiro lugar a obra social. Não é a obra social que é a excelência do cristianismo. A excelência do cristianismo é Cristo. Nós temos que colocar Cristo como único e suficiente Salvador. Temos que ter obra, sim. Nós temos que ter obra, porque as obras vão mostrar. Só que não adianta nada nós ter só as obras. Ou, por exemplo, nós termos uma igreja que junte 5.000 cestas básicas e toda semana entregue 5.000 cestas básicas para todas as pessoas e ninguém esteja passando fome. O que adianta isso? Não adianta nada. Porque o nosso interesse é pregar Cristo e não dar comida para as pessoas. Nós temos que dar comida, sim, mas não é esse o intuito. O intuito é nós ajudar as pessoas para que as pessoas reconheçam Cristo como único e suficiente Salvador. Se dar cesta básica fosse cristianismo, o CRAS era cristão, gente. E não é. O CRAS é uma instituição governamentícia. E eles dão alimento, não é a função da igreja não é dar alimento, a função da igreja é dar palavra de Deus para as pessoas. É essa a função da igreja. É lógico, como eu já falei, como eu continuo falando, a primeira igreja lá, a igreja dos apóstolos, era maravilhosa por causa que ninguém passava necessidade. E a palavra de Deus diz para nós que todos os crentes vendia suas casas, vendia as coisas que ele tinha e depositava aos pés dos apóstolos. E os apóstolos cuidavam de todo mundo, ninguém passava necessidade, ninguém tinha nada e todo mundo tinha tudo. Vamos fazer isso hoje na terra? Não dá para fazer, gente, não dá. Em primeiro lugar, quem é que nós vamos colocar de líder aqui? Porque, gente, pelo amor de Deus, o ser humano, isso nós falamos na semana passada, nós estamos sempre falando, nós somos corrompíveis, nós somos totalmente errôneos. Imagina se todo mundo daqui da cidade de São José resolve vender os seus bens e entregar para o prefeito cuidar de nós. Gente, nós vemos o que está acontecendo no governo federal, nós vemos o que está acontecendo no governo estadual, nós vemos o que está acontecendo no governo municipal. Nós vemos o que acontece nas escolas quando entra dinheiro. Nós vemos o que acontece no centro de recuperações onde entra dinheiro. Aonde entra dinheiro as pessoas se corrompem. Entende? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que levar o amor de Deus para as pessoas. Nós temos que levar a palavra de Deus para as pessoas. Nós temos que transformar a vida das pessoas por intermédio da palavra de Deus.
É lógico, se ela estiver passando necessidade, nós temos que ajudar, nós temos que dar o pão, nós temos que dar assistência. Se está passando, como nós fizemos aqui todo mês, nós temos ajudado pessoas que têm necessidade financeira. Nós estamos ajudando famílias financeiramente que têm problema de doença. Cada mês nós estamos ajudando não temos como ajudar todo mundo, quando nós somos uma obra pequena, mas cada mês nós estamos ajudando uma pessoa. Então esse mês nós já temos quem nós vamos ajudar. Então esse mês nós ajudamos, né? Mas no mês que vem já tem uma pessoa a qual nós vamos. Então cada mês nós estamos ajudando uma pessoa. Isso é a igreja. Nós não vamos sustentar essas pessoas. Nós não vamos sustentar fisicamente, não. Nós temos que dar apoio físico e cuidado espiritual para as pessoas. Isso que nós temos que fazer. Então, nós temos o entendimento nesse primeiro ponto que nós temos, que Jesus Cristo é a verdadeira interpretação da lei, ou seja, aquilo que foi dito pela lei não é assim que é para ser feito, é para ser feito de uma outra forma, de uma forma misericórdia, de uma forma misericordiosa, de uma forma que cuide das pessoas. Mostrando o verdadeiro sentido da lei de Deus. Isso que é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Ele está mostrando para nós o verdadeiro sentido das leis e do profeta, e é a qual nós devemos ler, ouvir e obedecer essa lei. Segundo ponto que eu quero falar: Jesus Cristo se apresenta como Senhor da lei. Segundo ponto, Jesus se apresenta como Senhor da lei. Aliás, essa reivindicação de autoridade sobre a lei é uma das razões pelas quais os escribas e fariseus tinham ódio de Cristo. Eles corriam atrás de Cristo porque isso era blasfêmia. Para eles isso era blasfêmia. Isso era tomar o santo nome de Deus em vão. Imagina nós vivermos... Os judeus, se coloquem no lugar dos judeus. Os judeus são monoteístas. Deus é o único, né? Ele é o único Deus e ele é todo poderoso. Aí aparece um cara dizendo que é Deus. Aparece um cara dizendo que eu sou Deus. Eu e o meu pai somos um. Entende? Gente, isso foi terrível. Cara, eles queriam matar. Eles queriam matar Cristo. Eles queriam tirar, eles tinham que tirar. Desde cedo, desde que Cristo apareceu, eles já queriam matar a Cristo. Porque ele estava tomando o nome de Deus em vão. Ele dizia que curava os pecados. E aí quando ele vai fazer uma cura lá, ele pergunta para os caras assim, o que é mais fácil de eu dizer para a pessoa, teus pecados são perdoados, ou dizer te levanta e anda? Te levanta e anda e manda o cara levantar. Quem é que falou que Jesus era afrontoso? A Josi botou só... Não, só como Senhor da lei. Não, mas depois alguém botou ali, Jesus era afrontoso. Era Josi. E na realidade Jesus era afrontoso, ele confrontava todos eles, porque eles viviam de uma certa forma, que nós lemos aqui no início, né? No 5 ali, em Mateus 5, quando nós começamos a ler, ele dizia assim, a lei diz tal coisa, mas eu digo tal. A lei diz tal coisa, mas eu digo tal. A lei diz tal coisa, mas eu digo tal. Então Cristo afrontou, Cristo mostrou para eles que a forma a qual eles estavam, não que a lei, gente, por favor, eu não estou dizendo que a lei estava errada, tá? O problema, deixando até mais rígido. Isso. O problema é que ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito. Foi dito tal coisa, foi dito não matarás. Eu, porém, vos digo, se tu pensar mal do teu irmão, tu está matando. Entende? Ele, como a Cássia falou, ele enrijeceu a lei. Ele colocou um ponto. Se tu não adulterarás, tu ouviu o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se tu tiver um pensamento a respeito de alguma coisa, tu está pecando. Entende? Então Cristo foi e quando ele começou a dizer e começou a afrontar a lei do que eles faziam, por causa que como é que é, sabe quando a gente vive a gente quer viver no fio,
A gente quer viver no fio, né? Pessoas perguntam pra gente assim, se eu fizer tal coisa é pecado? Até onde eu posso ir? As pessoas querem saber... Isso, as pessoas querem saber o limite até onde eles podem ir. Entende? Gente, isso não é não pecar. Entende? Daí assim, volte lá em Mateus 5 e leia e veja o título do texto, o título do vídeo é assim, ó. A grande pecaminosidade do pecado. Sabe, o problema da vida da gente nem é o pecado, gente. É a pecaminosidade do pecado. É o desejo. Sabe, porque às vezes as pessoas ficam felizes da vida assim. Sabe, hoje eu estava andando na rua ali e tive uma oportunidade de trair a minha esposa. E foi uma coisa tão grande, mas eu consegui vencer. Mas ele andou até a beira do precipício. Ele foi até a beira do precipício. Ele fez tudo o que podia, só não chegou às vias de fato. A consumar. Só não consumou, mas, gente, ele pecou desde o momento que ele olhou a segunda vez. O Douglas Gonçalves, ele faz uma analogia muito legal, que ele coloca a nossa vida, né, com Cristo como um quadrado, onde Cristo está no meio. E se tu te coloca na borda desse quadrado, tu está muito mais perto de estar fora do quadrado do que de Cristo. Né? Então a gente vive no limite, achando que a gente está perto de Cristo, mas na verdade a gente se colocou muito mais próximo do pecado do que de Cristo. E até que ponto ele recebe isso, né? Se a gente está tentando achar maneiras de ser do mundo, fingindo ser de Cristo. Ou vão dizer assim, sério, gente, aqui uns anos atrás, não me lembro quanto tempo atrás eu morava, acho que eu morava em Biguaçu ainda, né? Não, já morava aqui. Eles abriram uma balada gospel em Biguaçu. Um tempo atrás, uma balada gospel. Lá tinha dança, fumacinha, tinha cerveja sem álcool, bebida sem álcool, para o pessoal se divertir. Ou seja, eles estão querendo viver conforme o mundo. Os crentes estão querendo fazer as coisas conforme o mundo. Eles querem fazer negociação ilícita. Eles querem viver a vida de forma que as pessoas do mundo estão vivendo. E não foi isso que Cristo falou para nós. Cristo falou para nós que nós deveríamos viver de uma forma santa, pura, cristalina, sem mácula. Isso que Cristo manda que nós façamos. Nós temos, como a Cássia falou aqui a respeito, nós estamos vivendo nas beiradas. Cristo é o centro, nós estamos vivendo lá na beirada. Nós estamos muito mais perto do mundo do que de Cristo. Sabe, isso é vergonhoso. Como é que a gente pode se dizer que é cristão se a gente está vivendo lá na beira do precipício? Nós tínhamos que correr longe do precipício, nós tínhamos que estar grudado em Cristo. Deixa eu fazer um desenho para tentar entender a respeito disso do que a Cássia falou do quadrado. Eu vou fazer uma coisa mais doída. Tu tá no meio de um incêndio. Um incêndio de grande proporção. E no meio tem um bombeiro para te salvar. Mas tu quer ficar lá na janela, porque lá na janela, aqui na janela eu tenho um arzinho. Mas o fogo está comendo. Não, mas aqui na janela eu tenho um arzinho. Mas a salvação está lá no bombeiro. Tu quer ficar lá na janela, sabendo o quê? O que vai acontecer? O prédio vai ruir, o prédio vai cair. A única salvação que tem é o bombeiro que está no centro. E tu está lá do outro lado, porque tu quer pegar um arzinho. Não, aqui está melhor, pelo menos aqui eu tô... Não, gente, é lá. É lá grudado no bombeiro que está a salvação. Mas não, a gente não quer ficar do lado do bombeiro. mas lá é cheio de problema, lá está no meio, está bem no centro do... Sim, mas é lá que é a saída. A saída não está na janela. Como é que tu vai se tu não é passarinho para sair voando? Nós temos que ir para o centro para conseguir a tábua de salvação. É triste. Alguém falou alguma coisa? Josi disse assim, o pior é se gabar por estar na janela e não cair. A alegria tem que estar em se manter longe da beira e não na beira. É isso, gente. Nós temos que fugir, nós temos que correr longe dos erros, nós temos que correr longe dos pecados. Mas não, as pessoas não são assim. E aí porque Cristo era assim,
eles desejavam matar, porque Cristo afrontava, que foi o início da conversa, eles queriam matar Cristo. Onde é que se viu tu dizer que eu estou errado? E aí eles afrontavam e diziam para Cristo, então é lícito que eu pague os impostos se Deus Aí ele olha para a cédula e diz assim, o que está desenhado na cédula? É César. Então, cara, o dinheiro é de César, então dá para César. Cristo é as vidas, nós temos que dar a vida para Cristo. Entende? O problema é que nós vivemos de uma forma completamente diferente. Só que para eles, o que Cristo falava era blasfêmia. Eles estavam achando que Cristo estava se dizendo Deus. E eu vou dizer para vocês, realmente seria blasfêmia se assim ele não fosse. Se ele não fosse Deus de verdade. Em Mateus 12 conta para nós um episódio, eu vou ler aqui para vocês. Mateus 12 diz para nós assim, ele começa dizendo que em certo tempo, em um sábado, Jesus e seus discípulos passavam pela plantação, e os seus discípulos estavam com fome. Começaram a colher espigas e colher. Os fariseus, vendo isso, disseram, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. E Jesus respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando com seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da propiciação, os quais não era lícito comer, e nem ele e nem os que estavam com ele, mas exclusivamente os sacerdotes podiam comer? Ou não leram na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado, porque eles trabalham e ficam sem culpa. E aqui está alguém que é maior que o templo. Vocês não entenderam a lei de Deus, não entenderam a vontade não entenderam a vontade e nem entenderam tudo que Deus quer, que nós sejamos misericordiosos e não fique apenas oferecendo holocaustos ritualísticos sem amor. Por isso, fiquem condenando gente inocente, gente que não pecaram, e termina dizendo, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Por que nós estamos preocupados em guardar o sábado, se nós temos que guardar é Cristo? Por que nós estamos preocupados em não matar, se nós temos que guardar é Cristo? Porque se nós guardar Cristo, nós não vamos matar, nós não vamos roubar, nós vamos adorar a Deus, nós vamos fazer as coisas todas corretas. Por isso que Cristo pergunta, quando o cara pergunta para ele, qual é que é o maior mandamento? Ele diz, existe 2 mandamentos, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, teu entendimento, e ama teu próximo como a ti mesmo. Se nós cumprir essas 2 leis, todas as leis serão cumpridas, não só os 10 mandamentos, mas os 613 mandamentos. Todos eles serão cumpridos no momento que nós cumprirmos essas duas coisas. E quando ele fala aqui que porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado, essa expressão Filho do Homem é uma das preferidas de Jesus Cristo, que ele se refere como Filho do Homem. Ele refere-se a si mesmo como Filho do Homem. Isso ele está falando a respeito lá do Velho Testamento, que quando ele diz que ele é Filho do Homem, ele quer dizer que ele é Filho do homem, ele é ser humano. Ele era ser humano, ele veio como ser humano aqui na terra. Ele quis dizer isso. E em segundo plano ele quis dizer o que está escrito lá em Daniel 7, do versículo 13 e 14, que está falando que aquele que virá será semelhante ao Filho do Homem, quando ele se refere ao Messias. Então quando Cristo diz que ele é o Filho do Homem, ele está dizendo, eu sou o Messias que vim em forma humana. É isso que ele está falando. Ele está colocando sobre si a autoridade divina. Ele está colocando sobre si que a sua missão é mais importante do que qualquer outra coisa. Que a missão dele como homem, ele veio como homem na missão divina. Então quando ele fala de si, a respeito, eu sou o Filho do Homem, é isso que ele está dizendo. Eu sou o homem com a missão divina aqui na terra. É isso que ele está falando. Ele usa essa autoridade para falar a respeito de si mesmo. Ele quer dizer que é um ser humano, que nós vemos lá, que eu gosto muito de falar em Salmos 8, versículo 4, que diz assim, o que é o homem para que tu te lembre deles? Ou o filho do homem? Não, o que é o ser humano para que te lembre deles? Ou o filho do homem para... Agora me esqueci. Mas é lá, é 8,4 lá. O que é o ser humano para que te lembre deles? Gente.
Falhou legal agora a cabeça. Cara, eu gosto tanto desse versículo. É 8:4. Não sabe o quê? 8:4? Salmos 8:4. Tá. Salmo 8:4. Sabe Que é qual o- versão? Eu não, acho que é na Ara que fala assim. Tá. Ai, ai. Ai, Eu fui pesquisar no Google porque eu não achei que às vezes tá rindo. É 8:4, Romanos 8:4. Romanos não, desculpa, Salmos 8:4. Que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Que é o homem para que deles te lembre, e o filho do homem para que visite. Quer dizer, ele é ser humano e mesmo assim, gente, ele era Deus. E deixou de ser Deus e veio visitar o homem como um homem. Isso é maravilhoso. Ele fala para se identificar como ser humano. Eu sou o ser humano. E ele fala para se identificar como Messias. Quando fala lá em Daniel. Jesus é o Filho de Deus. E é o Filho do homem. Nascido de mulher. Aqui na terra ele foi o homem perfeito. Ele passou por tudo que nós passamos. Mas não cometeu o pecado. Isso está lá em Hebreus 2, 16 a 18. Jesus foi o exemplo verdadeiro de humanidade. A verdadeira humanidade segundo o plano original de Deus. Jesus é a ligação entre Deus e os homens. Ele somente pode unir Deus e os homens. Que nem tem outras religiões aí que diz que existem outros mediadores. Não, existe só um mediador. E esse, Jesus Cristo, homem. E sabe o que ele fala? Que eu acho interessante quando ele diz ali no versículo que eu disse assim, ó, lá no Mateus 12 que eu li, que ele diz assim, ó, e aqui está aquele que é maior que o templo. Cara, ele diz que ele é maior que o templo. E o templo é o lugar onde todos os judeus tinham como lugar, é o maior lugar. É o melhor lugar. Até hoje, até os dias de hoje, o sonho dos judeus é um dia eles poderem ter novamente o terceiro templo em Jerusalém e eles se reunirem para fazer a Páscoa. Esse é o sonho deles. O sonho deles é um dia poder se reunir novamente no templo, porque o templo é o lugar é o maior lugar, porque lá existe o Santo do Santíssimo e Deus está dentro do Santo do Santíssimo. Então é o lugar venerado, é o lugar adorado pelos judeus. E aí Cristo diz que ele é maior que o templo. Ele é maior que o lugar de maior proeminência de Israel. Ele é maior do que o lugar de adoração. Gente, para te entrar no templo, tu tinha que entrar no átrio, entrar no outro lugar, tinha que limpar os pés, tinha que fazer isso, tinha que comprar animal, sacrificar animal, fazer isso, fazer aquilo para conseguir chegar. E mesmo assim, tu não conseguia chegar no Santo do Santíssimo, que lá só podia entrar um sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano. E Cristo se diz que é maior do que isso, gente. Isso para eles era, cara, olha, é blasfêmia geral. E ele diz que ele é maior do que tudo isso. Ele diz que ele é o Senhor do sábado. Sábado é uma das 10 leis que foi escrita por Deus. E ele diz que é maior. Ele diz que ou seja, Cristo está dizendo: eu sou maior que o templo. Eu sou maior do que a lei. Eu sou maior do que tudo que está escrito no Antigo Testamento. Ou melhor, eu sou o que diz o Antigo Testamento. Amém. Eu sou tudo que o Velho Testamento ordena. Eu sou tudo que o Velho Testamento ensina. Tudo que aponta o Velho Testamento é para mim. E eu sou misericórdia. O que é o Velho Testamento? É a misericórdia. Nós olhamos, tudo aponta para Cristo. Lembra que eu disse para vocês a respeito do capítulo 5, para a gente lembrar? Ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Ele é maior do que tudo. Cristo é maior do que tudo. Aí tu vai perguntar para mim, por que Cristo tem que ter autoridade em mim, sobre a minha vida? Porque Ele é maior do que tudo, gente. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é música, né? E é salmos também.
a lei e os profetas revelam um Deus de amor. Os mandamentos de Deus são em favor do nosso bem. Eles revelam um Deus de misericórdia. E pior do que isso, não ia dizer pior do que isso, melhor do que isso, Deus conhece a dureza do nosso coração, a ponto que quando ele fala a respeito da lei, eu não quero que vocês não podem, se por acaso alguém adulterar, vai ser permitido que vocês se separem por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, Cristo já conhecia que nós éramos duros de coração. Deus já sabia que nós que era ruinzinho de coração, que eu costumo dizer que eu sou ruinzinho. E Ele já sabia da nossa dureza do coração, e por causa disso tudo, e por saber das nossas imperfeições, e saber que nós não teríamos condição de cumprir os mandamentos de Deus, que nós não conseguiríamos cumprir os mandamentos de Deus, Ele igualmente, no momento que Ele colocou a lei para que nós fizéssemos as coisas certas, Ele já providenciou a expiação para essa lei. Gente, isso é maravilhoso. Ele dá uma lei para que nós cumpramos e vivamos melhor, mas ao mesmo tempo de dar a lei, Ele dá também a providência de nós, da forma qual nós podemos expiar essa lei. Ou seja, é o que Ele fala para nós em João. Eu falo isso para vocês para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, eu tenho um advogado, eu sou advogado diante do Pai. Ele colocou o perdão dos nossos pecados no sangue do Cordeiro antes da fundação do mundo, antes de Adão aparecer. Antes de criar o mundo, Ele já colocou o Cristo como Cordeiro de Deus. Ele já preparou tudo, porque Ele sabia que nós seríamos homens, Ele sabia que nós seríamos errôneos, Ele saberia que nós iríamos pecar, Ele saberia que nós ia precisar de uma aliança, Ele saberia que nós ia precisar de Cristo, e Ele sabia de todas as coisas, e cuidou de tudo isso. Por isso nós precisamos aprender, quando nós lemos o Velho Testamento, e não ler o Velho Testamento com legalismo, ao qual as pessoas leem e dizem, porque o Velho Testamento é olho por olho, dente por dente. Não, o Velho Testamento é cheio de misericórdia, é Deus cuidando de nós para que nós pudéssemos ter uma vida melhor, é Deus cuidando das mulheres, que nem as pessoas dizem que a Bíblia é machista. Não, Deus sempre cuidou das mulheres. Tudo que está escrito na Bíblia a respeito das mulheres é para ter cuidado com elas, para ser cuidado como vaso mais fraco. É isso que a palavra de Deus diz para nós, que nós devemos ter um cuidado com elas especial. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é misericórdia, e Ele deseja que todos os filhos dele sejam da mesma forma. É por isso que nós precisamos orar e pedir para Deus que Deus coloque em nosso coração os olhos de Cristo, que nós possamos olhar para as pessoas, olhar para as coisas com os olhos de Cristo, com a justiça amorosa de Deus. Já pensou se nós conseguíssemos olhar para as pessoas assim? Aí nós veríamos o quanto Deus é maravilhoso. Nós conseguiríamos entender esse segundo ponto ao qual nós estamos lendo aqui, que Ele se apresenta como Senhor da lei. A lei não é para nossa condenação, ao contrário, a lei é para mostrar que nós temos condição de chegar à presença de Deus. Ele colocou a lei, e mesmo depois da lei Ele colocou a propiciação. Ele colocou a lei e colocou a forma de nós escaparmos. Ele fez a aliança, Ele colocou Jesus Cristo na cruz do Calvário e nos perdoa pelo sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Por isso que nós temos que aceitar a autoridade de Cristo sobre a nossa vida, porque se não fosse por intermédio do sangue de Cristo nós estaríamos perdidos. E isso tudo nos leva para o terceiro fato, que Ele é a revelação de Deus. Jesus é a revelação de Deus na nossa vida. Como Jesus é Deus, e o Deus ao qual se fez homem, e a lei e os profetas revelaram Jesus. Jesus é Deus e Ele foi revelado. Isso diz explicitamente em Lucas, no capítulo 24, no versículo 27.
Se a Josi quiser botar ali, o terceiro ponto é ele é a revelação de Deus. Ela já botou já. Isso fala explicitamente em Lucas 24, no versículo 27, que diz para nós assim, ó, e começando por Moisés, isso está escrito na Bíblia, discorrendo por todos os profetas, expunho-lhes a seu respeito, que constava em todas as Escrituras. Começa por Moisés e discorre por todos os profetas. Todos eles falam de Cristo. Todos os profetas falam de Cristo. Jesus tem autoridade sobre nós porque Ele é o Senhor da Bíblia. Nós vimos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós fizemos um estudo agora que Jesus é o caminho. Fizemos 7 domingos nós estudamos. Parece coisa não, daquelas que faz a Igreja Católica faz. Eu não sei. Que é 7... Igreja Católica, mãe. Como é que é? 7. Tu faz a novena. 7 sexta-feira. Não, nós fizemos 7 domingos aqui. Um estudo de 7 domingos a respeito de Jesus é o caminho. E Ele é o caminho, Ele é o Senhor da Bíblia, Ele é o Senhor do meu caminho, Ele é o Senhor Ele é o caminho para o perdão, Ele é o caminho para a vida, Ele é o caminho para uma vida melhor, Ele é o caminho para Deus, Ele é o caminho para a salvação, Ele é o caminho para a vida eterna, Ele é o caminho para fugir dos problemas religiosos, Ele é o caminho para todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o legislador da nossa vida, Ele é o Senhor da revelação de Deus, Ele é o Senhor do amor, Ele conduz todas as coisas em todos os caminhos. Ele é o caminho para o caminho. Ele é. Gente, eu fico maravilhado, sabe? Faz 4 semanas, faz 2 semanas que eu tô falando, faz 4 semanas que eu tô estudando isso aqui, e toda semana que eu estudo isso aqui, gente, quando eu termino de fazer o estudo ali, eu tô maravilhado. Gente, eu disse assim, nossa, como é bom adorar. E quando a gente sai desse terceiro, que ele é a revelação de Deus, aí nós vamos entrar no terceiro ponto da pergunta, né? Por que Cristo tem por que Cristo, nós temos que reconhecer a autoridade de Cristo sobre a vida da gente? Nós temos que reconhecer a autoridade de Cristo na vida da gente por causa do amor dele por nós. Nós temos que reconhecer porque ele nos amou de tal forma, de uma forma, como é que eu posso dizer? Estranhamente. Ele nos amou estranhamente, porque a palavra de Deus para nós é até certo que alguém morra por alguém que goste, por alguém que ama, por alguém que cuida da gente. Agora morrer por alguém que nos maltrata, por alguém que fala mal de nós. Nós já enfatizamos nesses estudos aqui que Jesus é Deus. Nós enfatizamos que Ele é o nosso Senhor. Nós enfatizamos que Ele é o Senhor da Bíblia. Nós falamos que Ele nos deu a Bíblia, Ele nos deu a palavra. Nós falamos que Ele nos ensina a entender tudo que é dito na palavra de Deus. Ele nos ensina a reconhecê-lo como Senhor e conhecê-lo por intermédio desta palavra a qual Ele deixou para nós. Ele nos ensinou a crer e a viver por meio desta palavra. Agora vamos considerar tudo que Ele fez por causa desse grande amor que Ele tem por nós. Tudo isso que foi feito é por intermédio de um grande amor, que foi contratado lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele fez tudo isso. Tem uma versão que eu acho maravilhosa que diz assim, porque Deus amou o mundo tanto. Eu acho que é o Novo Testamento, na linguagem de hoje, né? Porque Deus amou o mundo tanto. E eu gostaria de enfatizar, e se eu pudesse ler essa palavra, eu leria assim. Porque Deus amou o mundo tanto, mas tanto, que deu o Filho dele. É a linguagem de hoje. Sabe, Ele amou tanto o mundo. Imagina, gente, as pessoas que estão aqui na live, tem pessoas que são pais, são mães. Se o filho da gente ficar doente, nós somos até capazes de dar a vida da gente pelos filhos. Agora, imagina a gente dar a vida do nosso filho em troca de alguém que a gente não sabe quem é. Em troca daquele cara que está jogado lá na Praça 15, lá, drogado. Daquele cara que assalta banco,
que mata pessoas. Da vida do maior bem que nós temos em troca de alguém. E isso que Deus fez. Alguém que nos repudia. Alguém que nos repudia. Alguém que briga com a gente. Alguém que fala mal da gente. Alguém que quando tu vira as costas, ele te apunhala. Ele, principalmente, o cuidado, esse amor que ele teve foi para curar as nossas almas, para nos tirar do inferno, o qual nós ia começar a falar no domingo passado e não começamos a falar que Jesus Cristo é o caminho para o céu, porque o inferno é iminente. Eu não sei como é que tem crente que fala que o inferno não existe. Pessoa que diz que o inferno não existe, pelo menos eu não acredito que tenha lido a Bíblia, porque a Bíblia fala disso. Mas o meu maior medo não é ir para o inferno. Meu maior medo é perder a presença de Deus na vida da gente. E Ele fez tudo isso por causa do grande amor que Ele tem por nós. Deus é amor, gente. Ele faz tudo o que faz porque Ele é amor. Ele faz tudo por amor. Ele amou o mundo, Ele amou toda a humanidade. Ele manifestou esse grande amor em obras de bondade, em obras de fidelidade, de misericórdia, de compaixão. Gente, eu fico maravilhado quando eu começo a falar. Sabe, é tão gostoso a gente agradecer a Deus por todas as coisas que Ele fez pra gente. E aí tem gente que diz assim, mas eu não tenho nada para agradecer a Deus. Gente, desde que nós levantamos, a palavra de Deus diz para nós que um dia revela o outro dia a grandeza do Senhor. Como é que foi aonde tu estava hoje, a tua cidade, aí teve sol? Por causa da bondade de Deus. Teve chuva por causa da bondade de Deus. Tu foi trabalhar por causa da bondade de Deus. Todos os animais que existem nesse planeta foi por causa da bondade de Deus e do amor dele. Todas as plantas que existem, a qual nós nos alimentamos, é por causa da bondade de Deus. Tudo que existe é pela bondade de Deus. Todos os mantimentos que nós temos é pela bondade de Deus. A gente enxerga pela bondade de Deus, ouve pela bondade de Deus, se move pela bondade de Deus, vive pela bondade de Deus. Nós temos família pela bondade de Deus, amizade pela bondade de Deus. Nós sorrimos pela bondade de Deus. Nós temos condição de brincar com as pessoas pela bondade de Deus. Existe uma ordem social por causa da bondade de Deus. Existe ciência por causa da bondade de Deus. Tecnologia por causa da bondade de Deus. Medicina por causa da vontade de Deus. Ciências naturais ou qualquer outra parte de conhecimento. As artes, as leis, os governos. Tudo isso foi feito para o bem social. Romanos 8, 28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo foi feito para nosso bem. E sabe o que o ser humano mimadinho diz? Deus não me ama. Ele nos protege. Ele cuida de nós. Eu canso de falar, a gente tem quilômetros de veias dentro do nosso corpo e nenhuma delas é entupida. De vez em quando acontece de alguém morrer que entupiu uma veia. Nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta. E algumas que entopem é por imprudência. A maioria é por imprudência, né? Porque come que nem um crente. Come que nem um crente. Gente, como nós somos ingratos para com Deus. Nós deveríamos levantar de manhã, a hora que acordasse, e começar a agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez. Olha esse pinguinho de coisa que eu falei aqui, ó. E tu já começa a ver a grandiosidade das coisas que Deus faz da gente. A grandiosidade, a sabedoria e a bondade de Deus a respeito do ser humano. Como é que a gente pode não servir a um Deus tão bondoso? Como é que nós podemos negar a esse Deus tão grandioso?
Como é que nós podemos não nos converter a esse Deus? Como é que nós podemos deixar de reconhecê-los como Deus e adorá-lo como Deus? A Josi diz que a nossa imprudência nos faz acusar Deus de desamor. Gente, eu não consigo me lembrar qual é que é o versículo, mas se eu não me é em Salmos, se eu não me engano, Salmo 19, eu não me lembro qual é que é. Depois eu vou ver se eu acho e posso para colocar, mas a palavra diz assim, ó: nós fizemos as coisas erradas e colocamos a culpa em Deus. Não é nessas palavras, colocadas no Google tu não vai achar. Mas é assim, ó: nós erramos e colocamos a culpa em Deus. Nós fizemos as coisas completamente erradas. Nós deixamos de reconhecê-lo como Deus e adorá-lo como Deus. Todo homem é condenável perante a lei de Deus. A lei de Deus é colocada para a gente viver de uma forma correta e nós somos condenáveis, mas Deus, na sua imensa misericórdia, sabendo que nós não ia conseguir cumprir assim mesmo, Ele fez a manifestação de amor enquanto Ele manda Jesus Cristo e coloca Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos livrar de todo o pecado. O Antigo Testamento já ensinava desde o princípio a vinda de Jesus Cristo, que a vinda de Jesus Cristo era plano de Deus para a nossa salvação. Desde o princípio da história humana, a Escritura já dizia que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que Abraão, o Senhor anunciaria que a sua semente seria a bênção para todas as terras. Desde Moisés anunciava o Cordeiro de Cristo que tiraria o pecado do mundo, pois pelos profetas, pelos sacerdotes e pelos sacrifícios, tudo aponta para Cristo, tudo é Cristo, tudo é para a glória de Cristo. Quando havia sido prometido, o que havia sido prometido lá no Velho Testamento estava sendo cumprido agora em Jesus Cristo. Por isso que nós temos que reconhecer Ele como autoridade máxima na nossa vida. Exatamente isso. Depois eu vou achar esse versículo depois. Eu vou mostrar para vocês, mas nós fizemos as coisas erradas. Olha para mim o que diz no 19:4, só para... Eu estou com esse versículo na cabeça. 19:4. Não pode ser que não tenha nada a ver. Como Mateus escreve muitas vezes... Nada a ver? Não. Então... Salmo 19. 30:19. Começar a dar um monte de... Ah, tá. Vamos passar o resto do dia adivinhando aí. Não, mas é 30:19, só olha pra mim, 30:19, não é também? Não tem. Não tem? Ah, tá, roubaram, não. É que a Bíblia dela tá errada. Só vai até o 12. Tá, mas depois eu acho esse versículo e falo pra vocês. Então, assim, Mateus escreve muitas vezes no seu evangelho. Tudo acontece para que Mateus, mas não só Mateus, né? Todos eles, assim, tudo acontece para que as escrituras se cumpram. Paulo fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Pois o nosso Deus é o Senhor do nosso futuro e determina tudo o que há de acontecer. Jesus morava em cima dos céus, lá em cima das estrelas. Estava, por assim dizer, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, face a face com Deus. Os anjos davam louvor e serviam a Ele incessantemente. Ele não sabia o que era ter fome, não sabia não, ele nunca passou fome. Ele não sabia o que era sede e nem cansaço. Ele não sabia o que era medo. Ele só sabia o que era amor. Os céus o contemplavam, a humanidade inteira adorava a Ele. Tudo era bom. Ele contemplava as nossas misérias aqui na terra. Ele olhava os nossos pecados, os nossos desencontros, as nossas tristezas, todos os males, e Ele desejava nos dar a salvação. E Ele deixou a sua casa em cima das estrelas, se fez homem e veio buscar nós para a casa do Pai, é o que diz para nós em Romanos 6. Meu Pai trabalha até hoje, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele veio para colocar... se não fosse verdade, eu vos teria dito, se a casa do meu Pai tem muitas moradas. Ele veio nos buscar. Ele se fez carne e osso. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, sofreu tentações, sofreu ataques de Satanás, foi humilhado, foi rejeitado, foi zombado. À véspera de sua crucificação, Jesus sentiu medo, teve forte tentação de fugir daquela situação. Foi crucificado em meio
por meio terrível de execução, a pior execução que existia naquela época. Foi um castigo destinado aos piores criminosos, assassinos e traidores. O castigo foi tortura física, mental e a morte. Foi condenado na cruz, depois de açoitado, teve que carregar a madeira a qual seria pregado por todo lugar, e ainda do lado dele tinha um cara, um arauto, dizendo o que ele tinha feito. Ele usurpou ser Deus. E ao mesmo tempo ele falava e proclamava ali o arauto. Quando ele chega lá em cima, ele é despido e crucificado. Ele é abandonado. Ele foi a única coisa que eles ofereceram para ele, para ele sentir um pouco menos de dor, foi um pouco de vinagre, é o que a Bíblia diz para nós. E mesmo assim ele não quis. E ficaria abandonado lá a poucos metros da terra para todo mundo enxergar ele nu lá. Ele ia morrer de fome, de dor, de sede, de insolação, e pendurado naquela cruz. Ele morre na cruz. De um lado um malfeitor, e do outro lado outro malfeitor. Jesus Cristo no meio. Coroa de espinho enfiado sobre a sua cabeça. Sangue jorrando que a gente não sabe o quanto. Sangue de muitas chicotadas as quais recebeu. Sangue, dor, cravo nas mãos, cravo nos pés. Crucificado, e ficava exposto para todo mundo zombar. Maria e João estavam ali do lado dele, olhando tudo isso, sofrendo muito, mas não podiam fazer nada. O chefe do soldado olha para ele e não acha condenação nenhuma. Ninguém na terra podia acusar ele de coisa alguma. E não só na terra, inclusive no céu. Nem Deus tinha nada para falar a respeito dele, porque ele não havia cometido crime e nem pecado nenhum. Nem Maria ouviu da sua boca uma palavra torpe, um palavrão, uma palavra chula. Nunca teve blasfêmia da sua boca. Nunca agrediu ninguém, nunca enganou ninguém, nunca foi falso. Foi crucificado e morreu, sofrendo, sendo castigado por causa da nossa culpa. Somente a nossa culpa. E a gente olha e diz assim: Deus não me ama. Gente, é triste demais a gente relatar tudo isso aqui e não conseguir sentir nada no coração, gente. Ele me amou de uma forma tão grande, o amor que ele teve por mim, ele dedicou a vida dele para me salvar, fez tudo isso que eu relatei aqui. Se a gente tivesse alguém na vida da gente que fizesse isso pela gente, sério, a gente seria grato de uma forma que faria coisa para as pessoas e nem pestanejaria de fazer. A gente queria tratar a pessoa da melhor forma possível. A gente diria: teu pedido é uma ordem. A gente fazia tudo por ele. A gente se sentiria amado. A gente honraria essa pessoa. Cristo fez tudo isso por amor de nós. Por isso que nós temos que ter essa autoridade de Deus sobre a nossa vida. Já estou crucificado com Cristo, diz nós, Gálatas 2:20. Já logo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que eu tenho na carne, eu vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. O Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Morreu na cruz por mim. Me amou de uma forma tão grande, tão maravilhosa. Todas as palavras e tudo que ele fez foi por amor. Amor a mim, somente a mim. Todas as coisas que ele fez foi por amor. Jesus é um homem que me libertou do meu eu principalmente. Ele me curou e me perdoou dos meus pecados. Ele ressuscitou a viúva. Ele perdoou os pecadores. Ele perdoou a adúltera que seria apedrejada. Ele perdoou a mim. Ele fez da estéril mãe de filhos. João 15:13 diz para nós assim: ó, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Ele morreu pela gente. A autoridade dele sobre os céus, sobre ele, e mesmo sendo ele ter criado tudo, ele se faz homem. Vem aqui nessa terra e lava os pés dos discípulos.
Jesus é o maior de todos os nossos amigos, é o maior, é o nosso irmão primogênito, ele é a supremacia entre nós, ele é o grande profeta, ele é o grande sacerdote, ele é o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, ele é o nosso provedor, ele é o nosso Senhor e Rei, a expressão exata do que Deus manda, ele é o Senhor da Bíblia, ele é a palavra, ele é a vontade revelada. Vamos buscar a Deus, gente. Vamos colocar Deus como autoridade na nossa vida de verdade. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos voltar para o primeiro amor. Vamos fazer a vontade de Deus. Gente, eu me maravilho quando eu começo a... Eu queria tanto poder, todos os dias, sabe, a gente fazer uma relação dessa de poder agradecer a Deus, gente. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E eu não sei por que a gente ainda não consegue não amar esse Deus, não colocar Ele como o primeiro lugar na vida da gente. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Aqui nós terminamos o Sermão do Monte, depois de 2 anos e pouco. Mas é bom demais, é bom demais. Acho que a semana que vem eu vou dar uma folga, semana que vem eu vou descansar na terça-feira. Aí depois, aí a outra semana, eu estou em dúvida ainda o que eu vou continuar. Se eu vou continuar o Salmo 119, eu estou pensando em fazer esqueci agora o que eu falei que eu ia fazer. Hoje está feio o troço, a cabeça não está funcionando muito bem. Gente, foi maravilhoso. Coloquem em primeiro lugar o reino de Deus na vida da gente e a gente vai. Então, terça-feira que vem, domingo nós temos o culto normal, daí na terça que vem eu vou descansar. Na outra terça a gente volta daí. Só eu não sei se eu vou voltar com o Salmo 119 ou se eu vou falar a respeito falar mal do pecado. Eu não sei, é bem provável que eu vá falar mal do pecado de novo. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, foi muito bom, foi maravilhoso esse Sermão do Monte. Daqui uns dias, de repente, a gente começa ele de novo, que é tão bom, é tão gostoso. Então, assim, domingo, às 19h30, nós estamos aqui novamente para terminar o nosso estudo de Jesus Cristo é o caminho. Vamos falar que Jesus Cristo é o caminho para o céu, continuar que nós começamos no domingo passado. E assim nós vamos propagar esse Deus maravilhoso, falar a respeito desse amor grandioso. Vou pedir para Deus fazer uma oração final. Tu ia falar alguma coisa? Eu ia dizer que domingo a gente pediu oração pelo meu tio, né? Isso. Que ia fazer o transplante de fígado. Ele fez o transplante, graças a Deus tá bem, já tá se alimentando com comida líquida, né? Uhum. E quem lá de Porto Alegre que for doador de sangue quiser ir doar na Santa Casa, eu compartilhei o pedido da minha prima no Facebook, daí pode ir na Santa Casa e doar sangue que eles estão precisando. Aí pergunta pra Dilce ali, ela dá um nome. Comigo, o nome é César Goulart, né? César Goulart, o nome dele. Então tá, gente, a Dilce vai fazer uma oração. Eu agradeço a presença de todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa a emoção aí, mas é que, gente, falar de Cristo é tão bom, é tão bom. Vou virar aqui pra vocês verem a carinha dela ali. Ali, amor, parece ali a carinha. Ora aí. Querido Deus e amado Pai, nós te entregamos por esta noite, esse momento que tivemos aqui, Pai, para aprender um pouco mais da Tua Palavra, para entender um pouco mais daquilo que Tu tens proposto para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos nos preparar para o encontro contigo, ó noivo querido. Nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome porque Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele que deu a vida a cada um de nós. Por isso somos gratos a Ti, Jesus querido. Nós Te pedimos, Pai, abençoa-nos no restante desta noite, abençoa cada um que estiver assistindo essa live, abençoa, Pai, os enfermos, abençoa, Senhor, os que estão abandonados, que foram pelos vícios jogados na rua, Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu tenha misericórdia de cada um desses Teus filhos que estão perdidos. Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer, lembrando, agora vai abrir a caixinha de pergunta lá no Instagram. Deixa a sua pergunta lá para a gente responder a dúvida de vocês. Fiquem na paz e que Deus abençoe. Até domingo.